para a realidade virtual. Voltamos com Cultura Livre. Você está vendo o Jonier aí em 3D. Incrível, a gente estava aqui falando sobre essa parceria, né? Que você fez esse vídeo, né? E ficou muito, muito, muito lindo mesmo. E a gente vê o que a gente estava falando, né, Jonier, sobre como nasce a sua identidade mesmo dentro do pop art. Porque antes você estava falando pra gente que era conhecido como artista do pop art. E aí a gente começa a falar, não, olha aqui, tem algo que nasce. Como que nasce esses personagens? Você estava contando pra gente. Então, aí foi onde, desse lado, desses 3 anos, Sim. só pintando pop art, porque tava muito retratos e tal. Então, por mais que tinha uma identidade ali, ainda não estava suficiente para mim. Eu falei, cara, preciso de mais. Sim. Aí foi onde entra esse lado espiritual, que entra essa conexão com Deus, onde eu descubro que a arte ela é ligada com 100% com Deus. Sim. Por quê? Tem vários artistas e o artista ele passa aquele sentimento, porque diz que tem obras que você passa, nossa, muito pesado. Sim. Nossa, essa obra falou comigo. Então, por quê? Porque o artista ele passa o sentimento. Então, se ele estiver conectado com algo, com Deus, ele vai conseguir passar coisas positivas. Agora, se ele não está, ele vai passar coisas pesadas, Sim. né? Então, depende da conexão também. Depende muito, exatamente. E eu acho que o quadro também vem muito do que o artista está sentindo, né? Do sentimento. Eu tô triste, vou pintar um quadro. Ele vai estar carregado desse sentimento, exatamente. Né? Aí também, né, nesse contexto, onde eu falo que existe o pintor e existe o artista. O pintor, ele pinta aquilo que ele vê. Sim. O artista, ele pinta aquilo que ele sente. Então, aqui na pop art eu estava sendo um pintor, porque eu tinha a foto e pintava ali. Só que eu queria ser artista, eu queria entender o que passa dentro do meu coração, dentro da minha alma e passar para a tela. É um sentimento maior. E foi onde que eu comecei a ter um contato profundo com Deus, pedir para Deus me ter revelações, ter sabedoria para conduzir o pincel, as tintas. Aí foi onde que eu comecei a ter muitos sonhos. E esses sonhos sempre tinha esse personagem, onde eu comecei a passar para a tela, passar para uma parede. Aí eu comecei a criar esse mundo lúdico, né? Sim. E aí eu comecei a ter acessos com muitas passagens bíblicas. E a Bíblia é um livro totalmente lúdico. Você vai lendo cada passagem, cada versículo, você vai se colocando no lugar daquele contexto, daquele texto. E eu, cara, eu via tudo em 3D. Então, eu li O Filho Pródigo, falei, cara, eu começava a viajar, cara, foi assim, assim, assado e tal. Aí eu pintava essa passagem. A Boa Samaritana, pintava. Então, tudo isso foi me conduzindo a ser esse artista de contar histórias através do pincel e da tinta. E até hoje, né, Jonier, você usa isso para poder pintar, né? Pede as referências, a gente estava falando sobre isso. O que você pensa, quais são as frases aí, a partir dessas frases que vem inspirações para você. Eu achei bem peculiar isso, né? Como que... Não, porque assim, hoje eu falo que eu não quero ser um artista só para decorar um ambiente, eu quero ir além disso. Eu preciso que as pessoas, as artes que vão adentrar dentro das casas, precisa ter uma história, precisa... mas a arte não explica. A arte, beleza, ok, concordo. Porém, eu particularmente, eu quero que minha arte faça sentido na vida das pessoas. Porque uma arte que você vai investir hoje no meu trabalho é tipo uma joia. Você vai passar aquela arte para os seus filhos e assim vai para outras gerações da sua família. Então, se você tiver uma história ali, imagina o legado que você vai passar para outras gerações. Então, quando acaba sendo uma fotografia de sentimentos, né? Exatamente. Do que você pensa, acaba fotografando a cultura da família, talvez, né? Exatamente. Então, por isso que hoje, quando eu falo assim para o cliente, para quem consome minha arte, falo, o que você gostaria? Me passa 3 referências. Aí a pessoa vai e entra e fala sobre a vida, sobre a história, sobre o que... Aí, nossa, isso aqui marcou. Já sei. E vou trabalhando aquilo. E quando eu apresento, eu quero apresentar a ideia, eu quero fazer isso. Então, de 10 artistas, eu acho que
uma porcentagem de 3% fala para eu fazer outra. Porque todos, cara, é isso, meu Deus. Mas assim, eu apresento só o croquis. Sim. Né? O que eu vou pintar, as cores. Vem depois. Se eu quiser colocar hoje eu falo que para um artista conseguir a liberdade de identidade é muito difícil. E hoje, graças a Deus, eu consegui isso. Sim. De chegar e fazer... a cliente, Junior, não quero nem croquis. A minha história é essa. Se vira. Nossa, eu vou lá e... E hoje você tem muitos trabalhos também de ambientes, né? De casas. Eu dei uma olhada. Como que foi conquistar esse espaço também de estar dentro da casa da pessoa? Por exemplo, Junior, eu não quero um quadro, eu quero uma parede da minha casa com uma obra sua, né? O último trabalho, a cliente falou, Junior, eu quero uma sala de vídeo. Eu pintei toda a sala de vídeo. E depois ela falou, eu quero que você pinta a fachada. Eu pintei a fachada. Né? Então, assim, eu falo que quando você vai começar uma obra dentro da sua casa, você precisa de um projeto, certo? E você também tá nisso, que é o design de interiores, Exatamente. né? A sua vem como uma coisa ligando a outra, né? Exatamente. Mas muita gente hoje fala, nossa, o Junior ele tem uma visão, ele tem uma... Não, o que acontece? Quando você pede algo para Deus, você precisa saber o que você quer. Porque se você não tiver um projeto da sua vida, não adianta, Deus não vai... Não. Não é aquela frase, foi Deus que me deu. Sim, Deus dá, mas você tem que se esforçar, Sim, né? você tem que fazer a sua parte. Você tem que saber o que você quer. Sim. E desde o início eu falei, cara, eu quero isso, eu quero o quê? Eu quero que quando as pessoas entrarem e ver uma obra minha, falem, nossa, você tem uma você tem uma obra do Jonier, como assim? Sentir aquela, sabe? Sim. Eu sempre desejei isso. E para acontecer isso, o que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso ter fé que aquilo vai acontecer, e eu preciso trilhar todo um caminho de desejo. O que eu preciso para as pessoas respeitarem a minha arte? Eu preciso da história, porque quando um produto, vamos colocar no lado profissional, quando um produto não tem uma história, é só um produto. Sim. A partir do momento que tem uma história, passa de ser apenas um produto. Ele tem um valor além do palpável, né? Que é o dinheiro. Exatamente. Não é só questão de grana financeira, vai além de dinheiro. Sim. Então, hoje, quando uma cliente pede para eu transformar o ambiente, é porque ela confia. Eu tenho uma experiência acadêmica formada em designer também. Então, quando formos falar de ergonomia, de cores, o que vai ficar muito pesado naquele ambiente. Então, eu tenho uma possibilidade de conversar de uma maneira técnica com a cliente para ela entender que eu tenho autoridade naquele assunto. Sim. Né? Então, além de pedir para Deus, falar, cara, eu quero isso, seja feita a tua vontade, mas eu preciso ter uma responsabilidade também, né, nesse lado profissional com os clientes. Nossa, e eu acompanhei alguns trabalhos que você fez, assim, de casas. O mais recente agora que você viajou na semana passada, acho que foi Primavera do Leste. Isso, foi Primavera. Foi o sorvete, né? Exato, derretendo. Derretendo, e aquela em 3D, né? Exatamente. E assim, ficou incrível aquilo. Não, e eu falei, gente... Nossa, ainda eu nem postei o projeto final. Ainda faltam alguns detalhes que tem outros profissionais. Hoje eu falo que eu sozinho não consigo chegar onde eu quero. Legal. Eu preciso de pessoas, eu preciso de profissionais. Hoje, no meu ateliê, hoje eu trabalho com 4 profissionais, né, que são meus aprendizes, e a minha mulher no financeiro. Sim. Então eu fico como esse lado criativo, mas eu tenho um time, né? Que dá suporte para você, Com né? certeza. Eu falo, se hoje eu sem esse time, eu não seria esse artista que eu sou, entendeu? E aí, o trabalho de Primavera do Leste, eu montei essa proposta para o cliente. O primeiro projeto não foi aprovado. Eu falei, não, eu vou. Aí eu montei o segundo projeto, que encheu os olhos, porque eu preciso encher os olhos do cliente. Sim. Quando eu vejo que ele não... Eu falei, não, eu vou fazer outro. Sim. Que entra o desafio. Aí foi onde eu falei, eu não sei como que eu vou fazer um sorvete saindo do teto, mas vai ter um sorvete.
coloquei um sorvete saindo do teto, por quê? Um ambiente instagramável, né? Que hoje está em alta. E aí começamos a procurar o profissional de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Cara, fizemos várias pesquisas, não achamos profissionais e era um valor muito alto, a custo ainda no meio da pandemia. Aí foi horas que eu comecei a pedir para Deus uma alternativa de como que eu ia realizar aquilo, porque eu já tinha colocado e o cliente encheu os olhos do cliente, o cliente aprovou. Agora eu preciso entregar. Cara, comecei a orar. Se eu te falar que o profissional que executou era de Primavera do Leste. Gente, isso que eu falo, as coisas parecem que fluem Flui. assim. Cara, por quê? Porque eu coloco na mão dentro, quando é para acontecer, eu falo, Senhor, seja feito a tua vontade. Se for para acontecer, ok. Se não, eu vou entender. Mas eu quero muito. Apareceu o profissional da mesma cidade, conheceu meu trabalho, ficou apaixonado. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele também. Começamos a planejar o sorvete. Quando ele me mostrou, nem eu acreditei. Eu falei, cara, é surreal. Olha. Até os detalhes. Então ele fez o quê? Ele fez uma escultura de um sorvete e depois colocou fibra de vidro. Para dar a estruturação Exatamente. necessária. Montamos a estrutura, pintei todo o ambiente, aí pintei o sorvete em monocromático, preto e branco. Foi onde que deu profundidade. Nossa, tá sendo sucesso. Ainda vai... É uma sorveteria? É uma sorveteria, que é uma sorveteria e café. Né? E a cidade de Primavera é uma cidade que é potencial muito grande. Sim, eu já fui lá. Ela é uma cidade linda, inclusive. Linda, né? Eu fiquei assustado pelo fato do quanto que está crescendo aquela cidade, né? E eu falo assim que Mato Grosso tem um potencial muito grande. Lá no teatro, nas artes, a gente tem um grupo de teatro lá super referência, que é o grupo Faces de Teatro também. Então as artes lá, a cultura também borbulha, assim. Então, sim, exatamente. As pessoas lá são muito ligadas à arte. Daí, por isso, quando você falou, quando eu vi lá a Primavera, eu falei, nossa, não podia ser diferente, que é uma cidade realmente artística, sabe? Sim, lá eles consomem. E eu falo que hoje a gente tem um grupo de artistas, né, que representa essa nova geração e eu falo que precisamos unir, precisamos atingir, buscar essas novas cidades com potencial, porque acreditamos, não precisamos, igual ano passado eu ganhei uma residência artística lá na Europa. Então, eu tive a oportunidade de morar na Europa. Só que eu falei, cara, peraí, eu vou passar 5 anos e ir lá. E o meu povo? O que acontece? Eu preciso trazer novidades para o meu povo, porque eu acredito na sua arte regional. Exatamente. Porque antigamente tinha aquele estereótipo de só é bom se vier do Rio de Janeiro. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Cara, vamos acabar com isso. Sim, exatamente. Não tirando os... Com certeza, lá tem muito. Mas podemos aprender com eles e trazer. E eles aprenderem com a gente também. Exatamente, eles aprenderem. A gente também produz uma arte de extremamente qualidade que não deixa a desejar para o eixo Rio-São Paulo, né? O meu sonho é que nos próximos anos Mato Grosso seja referência na arte no mundo, no Brasil. E você está fazendo parte dessa história, né, Jonier? Porque a gente viu que você também, além disso, você foi para os Estados Unidos. Então, assim, você está preocupado em conhecimento, em trazer conhecimento, em levar... Como que foi essa troca com a Europa, com os Estados Unidos, que você leva a sua arte, capta um pouco o que eles estão fazendo lá também? Como que é isso? Sim, hoje eu fiquei 4 meses na Europa, fiz cursos, fui para Paris, Londres, Portugal, Holanda. Eu fiquei 2 meses com uma residência artística na Holanda, com exposição. Então fiz muito network, só que eu vim com uma cabeça totalmente diferente. Foi um Rafael e voltou outro. Né? Então, de trazer essas referências para Mato Grosso, para Cuiabá, e a qualidade da arte também, de luz, sombra, toda essa visão artística mudou. Né? Então, foi uma experiência que praticamente foi um divisor de águas na minha carreira, mas eu acredito, porque aqui em Cuiabá,
tem muitos talentos. Aí foi onde que também nós fazemos vários trabalhos sociais. O último é o Pescando Artistas, que a gente distribui kits para crianças carentes. Sim, vamos ver esse videozinho seu, a gente tem ele aí, vamos dar uma olhada nele distribuindo kits para as crianças na periferia aqui de Cuiabá, né? Olha que legal, aí vai ficar meio que rosa. Talento, as crianças. Que lindo, a gente estava falando aqui quando você recebe isso de volta, que você leva a arte para essas crianças, né, Jonieri? E depois você recebeu algumas fotos, você estava falando como que é talentoso, né? Exatamente. Quando a gente vai para uma comunidade, a gente deixa alguém responsável para registrar o final, o resultado final de cada criança. Os pais, alguém responsável? Sempre a gente deixa um responsável que já tem um trabalho social também na comunidade. Então, ele é o cabeça que nos ajuda. E aí, quando a gente recebe, eu fico de cara, porque eu falei, cara, é tantas crianças que têm o talento, então precisamos explorar esses talentos. Então, eu falo assim que... Novas gerações virão, né? Certeza, Rafael? Exatamente. E o que acontece? Eu falo assim, que se eu puder ser uma referência para essas crianças, amém. É uma responsabilidade social. Porém, vamos estar influenciando outros artistas. Então, a palavra de Deus fala, buscai o reino dos céus que as outras coisas serão acrescentadas. Então, hoje eu falo assim, eu quero levar a palavra de Deus através da arte. E quando eu preciso deixar as sementes, eu não posso ser aquele artista egocêntrico de, é só eu. Não é só eu. Tem muitos artistas e tem trabalho para todo mundo. E quanto mais a gente fomentar a arte aqui em Mato Grosso, mais a possibilidade de outras pessoas consumir arte. Então, vai fortalecer muito esse movimento, mundo. Exatamente. Então, precisamos incentivar. É um trabalho de sementinha, né? Você está regando as plantinhas para elas poderem darem frutos, né? Aquela coisa de um trabalho que você vai ver resultados a longo prazo também, né? E a curto prazo também, porque como que deve ser para uma criança em plena pandemia, sem acesso à escola, com a rotina, né? Chegar com um quadro, com uma tinta e ela colocar o seu sentimento ali. Então, eu acho que deve ter sido, assim, incrível para essas crianças. Demais. Nossa, não só para as crianças, mas para nós, né? Também, para a família, para todo mundo, ter esse acesso, porque hoje também a arte ela é denominada um acesso para quem tem mais condição, tal, porque não é barato. Então, esse lado de estar levando, tem parceiros que ajudam também nesse projeto, tal. Então, de estar levando esse... Eu posso citar 3 nomes? Com certeza. Eu Quero Decorações, J Prime e a Real Mate. São 3 empresas que ajudaram essa primeira edição e vamos agora abrir a segunda edição do projeto, que vamos expandir mais e precisamos de mais colaboradores, então fica a dica. Vocês estão aí assistindo, vamos colaborar, porque, gente, é essencial, né? Levar essa arte para onde, para alcance de todos, né? Isso que você falou realmente, a gente tinha, tipo, pelo menos na minha época, se assistir um filme, era tudo mais difícil, né? E hoje a gente tem a tecnologia para nos ajudar e tem pessoas como você e muitas pessoas que já passaram também que querem fazer o bem para a humanidade. Eu acho que a gente está aqui para servir, né, a humanidade, para servir de forma amorosa essa transformação mesmo da humanidade, né? E vamos transformar em coisas boas, né, Jonieri? Eu fico muito feliz com o seu trabalho. E vocês aí de casa, fiquem com a gente, que o próximo bloco ainda tem mais Jonieri. Ele vai falar um pouquinho mais sobre como que foi chegar onde ele está hoje, por onde ele passou. Fiquem com a gente, não perca o Cultura Livre.